strings. Uma string nada mais é do que um vetor de caracteres. Então, assim como nós vimos lá os exemplos com vetor de inteiros, uma string a gente trata ela como normalmente, né? Só que para a gente ela é um vetor de caracteres. A única diferença, né, da string é que a gente já tem algumas implementações na biblioteca string.h que nos possibilita algumas operações com string. Porque existem algumas operações que a gente deseja fazer em uma string, considerando a string completa, né, considerando o vetor completo, que seria muito difícil se a gente tivesse que fazer posição a posição, né? A gente teria que fazer funções para tratar posição a posição para a gente ter algumas operações que normalmente a gente utiliza com strings. Aí eu coloquei alguns exemplos, né? Tá em ordem, né, em ordem normal de utilização. Então, geralmente, a que a gente mais utiliza é a strcpy. É uma função que recebe dois parâmetros. Uma string que eu chamei de S1, né, primeira string, e S2, segunda string. Ela serve para copiar S2 em S1. Então, ela vai pegar o string que está no segundo parâmetro e copiar para o primeiro parâmetro. Por quê? Com o vetor, não basta a gente fazer vetor 1 recebe vetor 2 para fazer uma atribuição e deixar os dois iguais. A gente teria que fazer um last repetição e fazer posição a posição. Aí essa função já faz isso para a gente. Tem strcat, ela também com os dois parâmetros, string 1 e string 2. Ela serve para concatenar o S2, né, a string 2, ao final de S1. Então, por exemplo, eu tenho um vetor S1 e um vetor S2. Essa função serve para colocar S2 no final de S1. strlen, aqui é um parâmetro só, eu passo só um vetor, né, que ele retorna o tamanho desse vetor que eu passei como parâmetro. strcmp, ele compara os dois vetores, né, compara as duas strings. Ele retorna 0 se S1 é igual a S2, retorna menor que 0 se S1 for menor que S2 e retorna maior que 0 se S1 for maior que S2. Então ele faz uma operação convertendo, né, o valor de cada uma desses caracteres que está nesse vetor para o valor dela na tabela ASCII2, e aí ele consegue fazer essa operação se é maior ou menor. Mas geralmente a utilização da strcmp é para comparar se duas strings são iguais, por exemplo, né? strchr, S1 e um caractere, né, uma variável qualquer, que ali eu estou chamando de CH, né, no segundo parâmetro. Ele retorna um ponteiro para a primeira ocorrência de SH em S1, ou seja, eu quero encontrar um caractere, saber se um caractere está dentro de um vetor. Eu uso essa função, né, onde esse caractere que eu quero achar dentro do vetor é o CH e o vetor é o S1, e ele retorna para mim um ponteiro para a posição do vetor, para a primeira posição do vetor onde esse CH é encontrado. E str é quase a mesma coisa, só que ao invés de um caractere, é um segundo vetor. Então, ele retorna um ponteiro para a primeira ocorrência do vetor passado como parâmetro 2 em o vetor passado como parâmetro 1. Então, ou seja, eu quero ver se o vetor S2 está contido em S1. Aí eu uso essa função e ele retorna um ponteiro para a primeira posição onde isso acontece, né, onde ele encontra essa ocorrência de S2 em S1. Aqui vamos ver no Code Blocks alguns exemplos utilizando pelo menos as principais operações, né, as mais utilizadas. Aqui nós vamos ver as quatro primeiras, que são as mais comuns, né? strcpy, strcat, strlen e strcmp. Bom, primeiramente, a gente precisa de declarar uma variável, um vetor, né? Vou chamar aqui S1 com 20 posições. Aqui também existe uma diferença para capturar do teclado. Com o scanf, a gente tem, né, nós vimos nos vídeos anteriores, que a gente tem como fim de entrada o Enter e também o espaço.
Quando eu estou trabalhando com string, pode ser que o espaço, na verdade né, o espaço é um caractere que está contido nesse string. Por exemplo, o nome completo de uma pessoa. Tem o primeiro nome, espaço, o segundo nome. Esse espaço que separa o primeiro nome do segundo nome, ele não é um fim da entrada do primeiro nome. Ele é um caractere comum. Então, para isso, por causa disso, né, nesse caso nós vamos usar uma outra função para dar a entrada capturando do teclado. Isso quando a gente estiver utilizando string, né? Então, eu utilizo gets, passo como parâmetro o vetor, né? Ou seja, ele vai capturar a entrada e jogar para dentro desse vetor. Cada letrinha que eu digitar, ele vai jogar numa posição do vetor. E nesse caso, ele vai colocar um caractere de controle ao final da entrada, especificando que aquele vetor é daquele tamanho. Então, por mais que meu vetor tenha 20 posições, se eu digito uma palavra com 5, ele vai usar a sexta posição para colocar um caractere que indica o fim da entrada, e meu vetor não vai ter, né, as 20 posições. Ele vai ter, a minha string vai ter somente as 6 posições iniciais. Tá? Na verdade, as 5, né? O sexto é o caractere de controle de fim de entrada. Então aqui eu só vou fazer uma entrada e mostrar na tela como eu capturei esse vetor de char, que no meu caso aqui eu estou chamando como string, né? Para mostrar na tela um string, um vetor de char, eu utilizo o %s. Então, vou escrever aqui vetor digitado, %s para mostrar na tela o que? S1, que é o meu vetor. Então, olha, aqui eu substituí, né, o scanf por gets, peguei e joguei para dentro desse vetor que eu mostrei ele na tela, com o printf normalmente. Então, exibindo, blá, blá, blá. Olha só que tem dois espaços, né, entre as 3 palavras. Esse espaço, para mim, não é mais fim de entrada, utilizando o gets. Ele é um caractere normal. Então, o vetor digitado, blá, blá, blá. Essas 3 palavras fazem parte do meu vetor. Aqui tem um caractere que não aparece para mim, que delimita o final do vetor para ele tratar esse vetor com só com essas posições, porque senão apareceria um monte de lixo de memória aqui no final até das 20 posições, que tem o tamanho máximo desse meu vetor. Enfim, né, essa é a forma como a gente vai operar esses vetores, né, que a gente vai chamar de string, quando for um vetor de char. Aproveitando esse exemplo, eu já vou mostrar o strlen. Ele vai aparecer para mim que não é reconhecido, né? Se eu compilar aqui, ele não vai encontrar essa função strlen, né? Tem um parâmetro aqui que é o vetor em questão. Por quê? Porque ele está na biblioteca string.h. Então eu tenho que colocar aqui include string.h. Agora strlen passa a ser uma função reconhecida para mim. Só que strlen retorna um inteiro. Retornando um inteiro, se eu usar desse jeito aqui, ó, não acontece nada. Eu não consigo ver o que acontece como resultado. Então o que eu preciso de fazer? Eu preciso de colocar dentro de uma saída na tela, né, por exemplo. Então eu vou usar essa mesma que mostrou que eu digitei. Ele vai aparecer assim, ó, o vetor digitado, vai aparecer o blá blá blá, no caso, né, no exemplo, vou colocar entre parênteses, só para mostrar o que foi digitado entre parênteses, e coloca aqui com tamanho %d, porque aqui eu vou colocar um inteiro, que é o retorno do strlen S1. Então, peguei esse aqui que retorna um inteiro, essa função, joguei nesse %d. Peguei esse vetor aqui, que é um vetor de char, e joguei nesse %s, que é para exibir um string. Então, vou colocar um parênteses aqui também, só para mostrar bonitinho, né? Separado o que é cada coisa. Então, executando, vou usar o mesmo vetor, blá, blá, blá. Então, o vetor digitado está entre parênteses lá, igual eu coloquei, né? Blá, 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 com tamanho 11. Então, se eu contar aqui, tem 11 caracteres. Aí, aqui eu vejo, né, a necessidade daquele caractere de controle que eu falei antes. No final, aqui ele põe um caractere de controle para ele saber que a minha string terminou aqui, mesmo ela tendo 20 posições. Porque senão o strlen ia retornar só 20. 20 sempre ia retornar 20
se eu não tivesse como delimitar, que ele já é feito automaticamente, tá, gente, com o gets. Na hora que eu utilizo o gets, ele já coloca na última posição esse caractere de controle, depois do último caractere digitado, para saber que a minha string vai só até ali. Então, aí eu tenho já o exemplo com o strlen. Agora, vamos usar aqui outro exemplo, S2, né? Declarar outro vetor. E agora eu vou copiar um vetor para o outro vetor. Então, o strcpy ele vai servir para fazer isso para mim. Então, o que ele faz? Ele copia o segundo parâmetro para o primeiro parâmetro. Então, basicamente, nesse caso aqui, ó, eu tenho que usar o S1. Se eu for usar esse mesmo exemplo, eu vou até colocar na sequência. Deixa eu pular uma linha. Aqui a gente vai formando uma resposta grandona com todos os exemplos. Eu pulo uma linha. Depois aqui eu vou usar o strcpy, que é o que faz a cópia. Eu vou usar o S2 no primeiro parâmetro, porque eu quero copiar o S1, que é o que já tem valor, né? Onde eu capturei aqui com gets, ó. Aqui eu já tenho o valor dele. S2 para mim não tem nada, declarei aqui. Agora eu copiei S1 para S2. Então, em S2, eu tenho também agora o mesmo valor que eu tenho em S1. Então, o valor do segundo vetor. Percentual S, e aqui eu vou mostrar S2. Mesmo eu não tendo digitado nada, aqui dá para a gente ver que eu estou copiando S1 para S2. Então, ao exemplo, blá, blá, blá. Então, o valor digitado, blá, 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 com tamanho 11, como visto anteriormente. Valor do segundo vetor, blá, 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 que é o mesmo, né? Eu copiei o primeiro vetor para o segundo vetor. Então, aqui está o exemplo do strcpy. O strcat, que é o próximo exemplo, ele concatena o segundo parâmetro ao final do primeiro parâmetro. Então, agora aqui eu preciso de ter dois valores diferentes, né? Então, vou dar um gets para a gente testar, né? Vou dar um gets em S1, vou dar um gets depois de mostrado aqui, né? Para a gente não perder os exemplos anteriores. Eu vou dar um gets em S1 de novo. Vou dar um gets em S2. Opa, em S2. Agora aqui eu tenho os dois. Peguei duas entradas de novo, né? Eu eliminei aquilo que eu tinha lá atrás. Estou só mostrando aqui os exemplos, continuando os exemplos. Depois eu tenho o strcat. Aqui eu vou passar o S1, primeiro parâmetro, e o S2, segundo parâmetro. Então, nesse exemplo, eu estou concatenando S2 ao final de S1. Para não confundir muito, aqui, acho que já ficou muito claro os exemplos anteriores, eu vou apagar eles aqui, só para simplificar. Então, agora eu vou mostrar aqui o vetor S1. Percentual S, S1. Para a gente ver. Então, a primeira entrada é o S1, a segunda entrada é o S2, depois eu concateno os dois e mostro o S1. Só o S1 que eu estou mostrando. Então, aqui é RRR, S1, SSS, S2. Concatenei os dois, agora ficou S1, ficou RRR, SSS. Aqui é o S1, né? Depois de concatenado. E o strcmp, que faz a comparação dos dois vetores. Então agora vou continuar com as duas entradas aqui, né? Só que reparem, né, na forma como foram colocadas as funções, que assim como é no strlen, o strcmp ele também retorna um inteiro. E o inteiro é 0 se S1 for igual a S2, o primeiro parâmetro for igual ao segundo, menor que 0
se o S1 for menor que S2 e maior que 0 se o S1 for maior que S2, né? Então aqui eu peguei, capturei S1, capturei S2 e eu vou mostrar só o resultado da comparação, como é um inteiro, vou mudar para D aqui e vou jogar a função diretamente aqui, ó. strcmp S1 S2. Então, vamos fazer os testes. S1 S2 0. Por quê? Os dois vetores são iguais. Outro teste. S1 AAA S2 BBB menor que 1, porque o S1 é menor que o S2. E o contrário, S1 BBB S2 AAA 1. Por quê? Agora o S1 é maior que o S2. Então, estas são as principais funções para comparação e manipulação de strings.